Olá, estamos de volta. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a importância da formação religiosa. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância da formação moral. O que é a formação moral? É a arte de viver bem. Existem várias morais em várias religiões e vários costumes, só que tem uma moral que deu certo, que é a moral cristã. E o que a moral cristã nos ensina? É interessante a gente pensar nisso porque essa é a natureza humana que a gente aprende a lidar. A primeira ideia é que o ser humano é um ser que nasce com dois presentes grandes, que a gente pode observar isso sem muitos estudos. A gente nasce com o tempo, isso é igual para todo mundo, e nasce com a liberdade para escolher o que fazer com esse tempo. Então, o primeiro propósito que vocês poderiam analisar é isso. Onde vocês estão gastando o tempo de vocês, a energia de vocês? O projeto da Escola de Famílias anterior, a gente tinha um tempo de leitura. Muitos pais falaram, não tenho tempo para ler, está corrida a vida. Pensa, você não tem tempo para ler ou ler sobre a educação do seu filho não é uma prioridade. Tá? Primeiro toquezinho. Uma segunda ideia é que a natureza humana ela é decaída, ela tem a intenção de fazer o bem, a inteligência enxerga a verdade, a vontade quer fazer o bem, mas muitas vezes vê torto, né? Por essa natureza decaída, não vamos entrar em muitos detalhes. Então, quais são as fraquezas e as dificuldades que a gente tem para fazer o certo? A gente vê o que é certo e não consegue fazer o certo. A primeira delas é a nossa própria constituição, uma tendência à desordem, tendência à inveja, à preguiça, à ira, né? A gente sabe que todos nós temos isso dentro da gente. Por isso que a gente luta por adquirir as virtudes para combater essas coisas erradas que nascem dentro da gente. A segunda é a pressão do grupo, a gente chama de peer group, né? Pressão do grupo de que a gente convive, às vezes da família, às vezes dos amigos, a pressão por gastar o nosso tempo com cuidados muito pessoais, gastar o nosso dinheiro com coisas supérfluas, né? A gente tem uma tendência a querer os bens, só que muitas vezes esses bens são supérfluos, são meios, não são fins. Ganhar dinheiro é bom para fazer o bem, não para ser poderoso, para comprar coisas, né? Isso vai contra a gente, né? Vai contra, vamos dizer, a moral da arte de viver bem. É bom ganhar dinheiro, é bom ter poder, é bom ter prazer, mas uma medida correta que nos ajude a alcançar o nosso verdadeiro fim, que é o céu. Depois, uma outra ideia é que a gente é administrador da nossa vida, a gente não é dono, nem da nossa vida, nem das coisas. Por isso que existe a proteção da natureza. A natureza é onde a gente vai viver, né? O currículo hoje está muito preocupado em preservar a natureza, para preservar o ser humano, e muitos até falam, vamos combater o ser humano porque ele ataca a natureza, né? Um ser humano vale mais do que toda a natureza, todo o universo. A gente tem que defender a vida do ser humano, não? E é lógico, para defender a vida a gente vai defender o próprio cuidado da natureza. Depois as coisas têm que servir para a gente também, para a gente usar, não para desperdiçar. Ah, eu tenho muito, eu posso comprar e jogar fora, vou jogar fora a roupa. Não, cuidar das coisas próprias, ensinar nossos filhos a valorizar o que eles têm. É outro ponto que vocês podem pensar. E pensar no dinheiro como um meio para a gente poder fazer o bem, não para comprar coisas. Eu acho que serve também para comprar as coisas que a gente tem essa necessidade. E uma última ideia é falar da nossa alma, né? Essa nossa alma imortal que a gente comentou semana passada, ela tem uma necessidade de fazer o bem, né? Então a gente pode medir a qualidade da nossa vida, o valor da nossa vida, pelos compromissos de amor que a gente assume. Amor à família, amor ao trabalho, amor aos amigos. Amor exige uma primeira atitude nossa, de pensar mais nos outros, pensar mais na família, pensar mais no nosso serviço, no nosso trabalho como um serviço, né? Não no que eu estou ganhando, ou se estão me reconhecendo, etc. Uma oportunidade de servir os outros, nosso modo de amar as pessoas é através do trabalho, um trabalho bem feito. E depois a ideia da nossa consciência, né? Então, primeiro a ideia dos compromissos de amor e depois da formação da nossa consciência. Então, a consciência, eu sempre dou aquele exemplo, né? A gente tem um anjinho aqui falando, faça o bem, e tem um diabinho aqui falando, não faça isso aí, não seja bobo e tal. Então,
é ouvir a consciência do bem e se esforçar por praticar esse bem. Então a primeira ideia é formar a consciência, que nós comentamos um pouquinho a semana passada. Fica aí também sugestões, né? Façam leituras boas, peçam sugestões de leituras que possam ajudar vocês. Se vocês gostam de assistir vídeos, peguem pessoas boas, não fiquem navegando na internet, no YouTube como bobos, né? E forme a consciência. Depois ouvi-la e obedecê-la, né? E como é que a gente sabe que a nossa consciência está nos falando coisas boas? Né? Que é Deus que está nos cutucando? Que ela nos exige e melhora a pessoal. Quando a nossa consciência fala, chuta o balde, larga a mão, desiste, não é Deus. Deus fala, você, com a minha ajuda, você consegue educar os seus filhos, com a minha ajuda você consegue achar um trabalho, você consegue melhorar no seu trabalho, você consegue aprender outras coisas. Sempre se apoiar em Deus, né? Deus é a nossa base, é o nosso apoio. E depois, eu queria só deixar essa metáfora para vocês pensarem, né? O que é uma família? Uma metáfora de família é a metáfora do nascimento de uma criança, né? É uma coisa difícil, o crescimento é dinâmico, a gente acha que está tudo bem, a criança muda. Então a ideia da família não é assim, uma família estável, uma família ideal, ela não tem problemas. Não, ela está cheia de problemas. Só que ela administra esses problemas com amor. Todos se envolvem na solução dos problemas. Eu gostaria que vocês pensassem na família de vocês dessa maneira. Uma família que está crescendo, está evoluindo juntas, né? Está se adaptando, um homem e uma mulher diferentes, de famílias diferentes, que estão crescendo juntos, que resolveram constituir um lar, que tem filhos, que à medida que a gente teve aquele filho, a gente tem a responsabilidade até o fim da vida, ou a nossa ou a dele, para cuidar dele, e depois até depois da morte, né? Que é rezar para a pessoa que se foi. Então, pensem nisso, na família como o nascimento de uma criança. Esse nascimento exige amor, exige sacrifício, exige dedicação, né? A mãe sofre para cuidar de uma criança, mas sofre por amor. Ela não considera que é tão sofrido assim. Se fosse por raiva, para ficar livre e tal, ela chutava o balde. E aí não ia ser feliz. E uma última ideia, lembre que felicidade está ligado à fidelidade. Nota 10 para os dois, são 10 letras, né? Fidelidade e felicidade. Que a gente seja muito feliz sendo muito fiel. Tá bom? Até a próxima.